Uma passagem para a Índia. Uma passagem para a Índia. A Passagem to India. É um livro do escritor britânico Ian Forster, publicado em 1924. Reconstitui, de maneira ficcional, aspectos da colonização inglesa na Índia, detendo-se sobretudo no conflito que se estabeleceu durante o contato de duas culturas tão diferentes. Uma passagem para a Índia mistura o relato de viagem à análise da sociedade que se criou com a chegada dos colonizadores. Resumo do enredo. Uma jovem professora britânica, Adela Castell, e sua amiga mais velha, a Sra. Moore, visitam a cidade fictícia de Chandrapur, na Índia Britânica. Adela vai se casar com o filho da Sra. Moore, Ronnie Slop, o magistrado da cidade. Enquanto isso, o Dr. Aziz, um jovem médico indiano muçulmano, está jantando com dois de seus amigos indianos e falando sobre se é possível ou não ser amigo de um inglês. Durante a noite, o chamado do prefeito Calendar, superior desagradável de Aziz, chega ao hospital. Aziz corre para o bangalô de Calendar conforme ordenado, mas está atrasado pela explosão de um pneu e pela dificuldade de encontrar uma tonga, e a maior já se apressou. Não consolado, Aziz caminha pela estrada até a estação ferroviária. Quando ele vê sua mesquita favorita, um pouco gasto, mas lindamente estruturada, ele entra seguindo um impulso. Ele encontra um inglês estranho lá, irritado, gritando com ele para não profanar aquele lugar sagrado. A mulher, que por acaso é a Sra. Moore, respeita os costumes nativos. Ela removeu os sapatos antes de entrar e reconhece que Deus está aqui na mesquita, desarma Aziz, e os dois falam e se despedem como amigos. A Sra. Moore retorna ao clube britânico, além da estrada, e narra sua experiência na mesquita. Ronnie Slop, seu filho, a princípio pensa que ela está falando de um inglês, e fica com raiva quando conhece os fatos. Ela acha que deveria ter deixado claro por seu tom que era um momentâneo. Adela, no entanto, está intrigada. Como os recém-chegados expressam seu desejo de ver índios. O Sr. Turton, cobrador de impostos da cidade, convida inúmeros cavaleiros indianos para uma festa em sua casa. O partido acaba sendo chocante, graças à timidez dos índios e do esnobismo dos britânicos. Mas Adela conhece Cyril Fielding, diretor da escola para índios do governo Chandrapur. Fielding convida Adela e Sra. Moore para tomar chá com ele e um professor de Brahmana hindu chamado Narayan Debole. A pedido de Adela, o convite ao Dr. Aziz é estendido. No chá Fielding, todos se divertem falando sobre a Índia, e Fielding e Aziz até fazem ótimos amigos. Aziz promete levar a Sra. Moore e Adela para ver as Grutas Marabar, um complexo distante de cavernas que todos falam, mas ninguém parece realmente visitar. O convite de Aziz para Marabar foi uma daquelas promessas espontâneas que as pessoas muitas vezes fazem, mas que ninguém quer cumprir. Ronnie Slop chega e interrompe grosseiramente a festa. Aziz acredita erroneamente que as mulheres estão realmente ofendidas por não cumprirem sua promessa e organiza a saída de alto custo. Fielding e Debole devem acompanhar a pequena expedição, mas eles perdem o trem. Aziz e mulheres começam a explorar as cavernas. Na primeira caverna, no entanto, a Sra. Moore é atacada com claustrofobia, pois a caverna é escura e é seguida pela comitiva de Aziz. A pressão das pessoas quase a afogou. Mas pior do que a claustrofobia é o eco. Não importa o som, o eco sempre diz bom. Perturbada pelo eco, a Sra. Moore se recusa a continuar explorando. Então, Adela e Aziz, acompanhados por um único guia, subem a colina para explorar o próximo grupo de cavernas.
Enquanto Aziz ajuda Adela a subir a colina, ela inocentemente pergunta se ele tem mais de uma mulher. Desconcertado com a franqueza desse comentário, ele corre para a caverna para se acalmar. Quando ele sai, ele encontra o guia sentado sozinho do lado de fora das cavernas. O guia diz que Adela entrou em uma das cavernas por conta própria. Aziz está procurando por ela em vão. Supondo que ela esteja perdida, a raiva bate no guia, que foge. Aziz olha em volta novamente e descobre os binóculos de Adela, semelhantes aos binóculos, quebrados acima do solo. Ele os mantém no bolso. Então Aziz olha para baixo a colina e vê Adela falando com outra jovem inglesa, Miss Drake, que chegou com Fielding em um carro. Aziz desce a colina e cumprimenta Fielding calorosamente, mas a senhorita Drake e Adela já saíram de carro sem uma palavra de explicação. Fielding, senhora Moore e Aziz retornam a Chandrapur de trem. Então a bomba explode. Na estação de trem, o Dr. Aziz é preso e acusado de agressão sexual a Adela em uma caverna. Ela denuncia o suposto incidente às autoridades britânicas. As preliminares do julgamento de Aziz por tentativa de estupro desencadeiam tensões raciais entre os britânicos e os índios. Adela acusa Aziz de apenas tentar interpretá-la. Ele diz que a seguiu até a caverna e tentou agarrá-la e que ela se esquivou dele jogando seus binóculos nele. Ela lembra que ele pegou os binóculos e quebrou a tira, o que permitiu que ela escapasse. A única prova que os britânicos têm é que os binóculos foram encontrados nas mãos do Dr. Aziz. Apesar disso, os colonos britânicos acreditam firmemente que Aziz é culpado. No fundo de suas mentes está a convicção de que todos os povos de pele escura sentem desejo por mulheres brancas. Eles ficam espantados quando Fielding proclama sua crença na inocência de Aziz. Fielding é isolado e condenado como traidor de seu sangue. Mas os índios, que consideram a alegação de agressão uma fraude que buscou arruinar a reputação da sua comunidade, o recebem. Durante as semanas anteriores ao julgamento, a Sra. Moore é inesperadamente apática e irritável. Sua experiência na caverna parece ter arruinado sua fé na humanidade. Embora ela professe sua crença na inocência de Aziz, ela não faz nada para ajudá-lo. Ronnie, alarmado com a alegação de sua mãe de que Aziz é inocente, decide providenciar seu retorno de barco para a Inglaterra antes que ela possa testemunhar esse propósito no julgamento. A Sra. Moore morre durante a viagem. Sua ausência da Índia se torna um grande assunto no julgamento, no qual os defensores de Aziz afirmam que seu testemunho sozinho, se possível, teria provado a inocência do acusado. Após um período inicial de febre e choramingamento, Adela fica confusa sobre a culpa de Aziz. No julgamento, ela é claramente perguntada se Aziz a agrediu sexualmente ou não. Peça-lhe para deixá-lo pensar sobre isso por um momento antes de responder. Ela tem uma visão da caverna na época e acontece que Adela, enquanto estava na caverna, teve um choque semelhante ao da Sra. Moore. O eco a intrigou tanto que ela estava temporariamente chateada. Ele correu pela caverna, fugiu pela colina e finalmente saiu rapidamente com a senhorita Drake. Então Adela erroneamente interpretou seu choque como um ataque a Aziz, que sintetiza a Índia que privou sua inocência psicológica, mas ele nunca esteve lá. Admita que eu estava errado. O caso é dispensado. Note que no rascunho de 1913, I.M. Forster originalmente tornou Aziz culpado e condenado em tribunal, mas depois mudou isso no rascunho de 1924 para criar um final mais ambíguo. Todos os ingleses estão sobrecarregados e irritados com o que veem como a traição de Adela à raça branca. Ronnie Slop quebra o noivado. Adela fica na casa de Fielding até organizar seu bilhete em um barco para a Inglaterra.
Depois de explicar a Fielding que o eco foi a causa da coisa toda, ela deixa a Índia, para nunca mais voltar. Embora ele seja livre e justificado, Aziz está zangado e amargo por seu amigo Fielding ter se tornado amigo de Adela depois que ela quase arruinou sua vida, acreditando que era a forma cavalheiresca de agir. Fielding convence Aziz a não buscar compensação financeira dela. A amizade dos dois homens sofre de acordo e Fielding logo parte para a Inglaterra. Aziz acha que está fazendo isso para se casar com Adela pelo dinheiro dela. Amargo pelo que ele vê como traição de seu amigo. Ele jura nunca mais fazer amizade com um homem branco novamente. Aziz se move para o estado de Mau, governado por um hindu e começa uma nova vida. 2 anos depois, Fielding retorna à Índia e Aziz. A esposa dele é Stella, filha da senhora Moore do segundo casamento. Aziz, agora o médico-chefe de Rajab, a princípio mantém sua raiva contra seu ex-amigo. Mas com o tempo, ele volta a respeitar e amar Fielding novamente. No entanto, ele não abandona seu sonho de uma Índia livre e unida. Nas últimas frases do romance, ele explica que ele e Fielding não podem ser amigos. Pelo menos não até que a Índia esteja livre do Raj britânico. Até a terra e o céu parecem dizer ainda não. Fim do resumo. Obrigado.